O céu fez silêncio para ver quem você seria. Você já esteve em um daqueles dias em que tudo parecia distante? A voz de Deus, que antes aquecia sua alma, agora parece ter desaparecido. As orações batem e voltam. Os louvores não tocam mais. E o mundo ao redor segue como se nada estivesse acontecendo. Só você, parado, tentando entender por que o céu ficou em silêncio. É nesse tipo de silêncio que nascem as maiores decisões. Não quando estamos cercados de aplausos, não quando todos dizem vai dar certo, mas quando nem o céu responde e só resta você. Você e a sua fé, que parece fraca, trêmula, quase apagando. Mas escute com atenção, o céu não está ausente, o céu está olhando. Observando não o que você diz, mas quem você se torna quando ele se cala. Porque há uma diferença entre aquele que busca respostas e aquele que busca permanecer fiel, mesmo sem respostas. O céu se silencia não por castigo, mas por propósito. Deus já falou com você antes. Ele já te prometeu, já te envolveu com sua presença. Mas agora, ele te observa, não para te punir, mas para ver. O que você faz quando a plateia se vai? Quando os milagres não chegam? Quando as promessas ainda não se cumpriram? É nesse espaço entre o que ele disse e o que você sente que a fé verdadeira é lapidada. Porque a fé não é acreditar quando tudo está favorável. É permanecer quando tudo parece ter sido arrancado. O céu silencia para revelar onde está o seu coração. Se está nos sinais ou no Senhor dos sinais. Se está nas respostas ou em quem prometeu responder. Talvez você tenha sentido que foi deixado para trás, que orou e o céu não respondeu, que clamou e Deus não se moveu. Mas hoje o Espírito Santo sussurra: eu não saí, eu apenas me calei para te mostrar que a fé que te dei é mais forte que o som que você não ouve. O céu ficou em silêncio e só você ficou. Mas isso não é abandono, isso é prova, é refinamento. É amadurecimento. É uma pausa santa antes do cumprimento. Porque quem permanece no silêncio é aprovado para carregar a voz de Deus quando ela voltar a soar. Senhor, hoje eu escolho não fugir do silêncio. Eu escolho permanecer, mesmo quando não ouço tua voz. Sei que o teu silêncio não é rejeição, é lapidação. Ensina-me a confiar não nos sinais, mas no Senhor dos sinais. Dá-me a força de permanecer fiel quando tudo em mim quer correr, quando tudo em mim quer desistir. Que o teu Espírito me sustente nos dias em que só resta eu, e a fé que tu mesmo plantaste em mim. Em nome de Jesus, amém. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Tiago 1:12. O silêncio de Deus não é falta, é avaliação. Você achou que Deus estava em silêncio porque te faltava fé? Porque algo estava errado com você? Porque talvez você não fosse bom o suficiente? Mas e se o silêncio dele for justamente uma prova da confiança que ele tem em você? Sim, é difícil suportar o vazio das respostas que não chegam. É desconcertante orar, buscar, esperar e parecer que do outro lado não há ninguém ouvindo. Mas o que o céu faz no silêncio não é ausência, é avaliação. É como o professor que não fala durante a prova, não porque abandonou o aluno, mas porque confia que tudo o que ensinou já está dentro dele. Deus não está longe. Ele está observando com olhos de amor. Ele vê o seu esforço de continuar crendo. Vê as lágrimas que ninguém vê. Vê quando você ora mesmo cansado, quando você levanta mesmo sem forças, quando você continua dizendo, eu creio, mesmo quando tudo grita, desista. Essa é a avaliação dos fortes, não dos perfeitos, mas dos que não param. Porque o silêncio não veio para te destruir, veio para revelar a solidez da sua fé. Uma fé que não se alimenta apenas de promessas, mas da certeza de quem prometeu. O céu fica em silêncio porque já te instruiu antes, e agora ele observa se você realmente crê no que ouviu. Ele não está punindo, está provando, está pesando sua obediência, está avaliando
não o que você sente, mas como você age mesmo quando não sente mais nada. E quando o céu termina essa avaliação, ele não apenas devolve a voz, ele libera respostas que carregam peso de glória. Porque quem suporta a avaliação com perseverança recebe não apenas promessas, mas autoridade espiritual. Talvez o inimigo tenha sussurrado: viu? Deus se calou porque te deixou. Mas o Espírito Santo responde hoje: eu me calei para que sua maturidade falasse mais alto que seus sentimentos. A avaliação está acontecendo não para te expor, mas para te promover. Deus está em silêncio porque Ele já confiou em você o suficiente para testar o que Ele mesmo plantou. Não desista agora. A prova não durará para sempre, mas o que Deus construirá com sua perseverança durará para a eternidade. Senhor, ajuda-me a entender que o teu silêncio não é abandono, é um teste de amor. Não quero apenas ser consolado, quero ser aprovado. Dá-me discernimento para enxergar que esta avaliação é parte do teu plano de crescimento para mim. Sustenta-me nos dias em que minha alma grita por respostas e faz-me lembrar que mesmo em silêncio, o Senhor está agindo. Em nome de Jesus, amém. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Mateus 6:6. O céu fez silêncio para ver. Quem você seria quando ninguém estivesse olhando? Tem momentos em que Deus retira a plateia, o aplauso, o reconhecimento. Ele cala o céu, fecha as cortinas e te deixa sozinho no palco da vida. Não porque você errou, mas porque Ele quer ver quem você é quando não tem ninguém olhando. Quando não tem elogio, quando não tem resposta, quando não tem luz sobre você, só sombras e silêncio. A fé verdadeira não brilha sob holofotes, ela é forjada no escuro. É no secreto que se conhece o íntimo. É na ausência do amém coletivo que Deus vê se o seu sim continua de pé. Quando ninguém te valida, quando ninguém te aplaude, quando ninguém diz estou orando por você, aí sim, o céu observa atentamente. E sabe o que ele procura? Um coração que permanece fiel, mesmo sem ser visto. Um joelho dobrado que ninguém filmou. Uma oração chorada que ninguém compartilhou. Um ato de bondade que ninguém agradeceu. Uma fidelidade silenciosa, mas firme. Porque essa é a essência de quem realmente ama a Deus. Não precisa de público, precisa de propósito. Deus não está te testando para te punir. Ele está te refinando para te confiar algo maior. Ele permite o silêncio porque sabe que há algo em você que só floresce sem distrações. Às vezes, a ausência de visibilidade é a forma mais profunda de intimidade com o Pai. Lembre-se, Davi foi ungido no campo, não no palácio. Foi no anonimato que ele matou leões e ursos, sem testemunhas. Só depois veio Golias. O céu sabia o que ele era no oculto. E é isso que está acontecendo com você agora. Deus não quer saber apenas como você adora quando está tudo bem, mas como você se porta quando está tudo em silêncio. Quando parece que ninguém se importa. Quando parece que suas sementes estão morrendo sem dar fruto. Mas o Pai vê em secreto. E Ele está anotando cada gesto invisível aos homens. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem você continua sendo quando o céu silencia, quando as promessas parecem distantes e as orações ecoam no vazio? O céu silenciou, mas não te abandonou. Ele só está te assistindo de perto, sem comentar, sem interferir, porque quer revelar a força de quem você é. Não diante das pessoas, mas diante dele. Pai, mesmo quando me sinto invisível aos olhos do mundo, quero ser visto por ti. Sustenta meu coração nos dias em que o reconhecimento humano desaparece. Ensina-me a ser fiel no oculto, a permanecer firme quando o céu silencia e o mundo se afasta. Que minha vida seja aprovada no secreto e que o Senhor se agrade de mim quando ninguém mais estiver olhando. Em nome de Jesus, amém. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado.
Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. 1 Samuel 16:7. A dor de quem foi esquecido pelos homens, mas escolhido por Deus. Há uma dor silenciosa que não aparece nos olhos, mas pesa no peito. É a dor de não ser lembrado, de não ser escolhido, de ser aquele que todos ignoram enquanto preferem os mais fortes, os mais preparados, os mais aparentes. Você já sentiu isso? Já esteve nesse lugar? Davi sentiu. Enquanto os irmãos desfilavam diante do profeta Samuel, ele estava esquecido no campo, cuidando das ovelhas. Nem o pai achou que valia a pena chamá-lo. Mas Deus o havia escolhido, porque o céu não elege pelo currículo, e sim pelo coração. Não escolhe pela aparência, mas pela essência. Você pode ter sido esquecido por pessoas, rejeitado em lugares onde esperava aceitação, ignorado por quem deveria te apoiar. Mas isso não anula o olhar de Deus sobre você. Pelo contrário, muitas vezes é nesses cenários que Ele mais trabalha, porque os esquecidos dos homens costumam ser os escondidos por Deus. E os escondidos, quando revelados no tempo certo, carregam unção, autoridade e profundidade. A dor do esquecimento é real, mas não precisa ser o fim da sua história. Ela pode ser o útero de um novo começo. Deus permite que certas portas se fechem, certos convites não venham, certos nomes não sejam lembrados, porque Ele está separando você para algo que não pode ser contaminado pelo aplauso antecipado. Talvez você esteja num campo de Davi agora, cuidando de algo que parece pequeno, longe dos olhos dos outros, ouvindo silêncios em vez de convites. Mas esse é o lugar onde o céu treina escolhidos, onde o caráter é moldado, onde o óleo da unção é reservado. Deus te viu quando ninguém mais viu. Ele te escolheu quando ninguém apostava em você. E Ele continua te escolhendo. Mesmo quando as vozes humanas te esquecem, a voz do céu continua dizendo: Este é o meu servo em quem me agrado. Não permita que o esquecimento de pessoas defina sua identidade. Não mendigue a aceitação de quem não tem o poder de te levantar. Você é lembrado por Deus. Você é desejado por Ele. E a promessa dele não depende da aprovação humana para se cumprir. Pai, eu entrego a dor de ter sido esquecido. Eu sei que tu me vês. Sei que mesmo quando todos se esquecem, o teu olhar continua sobre mim. Fortalece meu coração nas estações de anonimato. Faz-me confiar que, no tempo certo, o Senhor me chamará pelo nome como chamou Davi. Eu não preciso ser lembrado pelos homens quando sou amado por ti. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Quando você cala, o céu começa a falar. O silêncio que você faz aqui embaixo tem um eco que ressoa no céu. Existe um momento em que a dor exige resposta. O coração quer gritar. A alma anseia por justiça. Mas Deus te chama para calar. Não porque Ele não queira te defender, mas porque o teu silêncio abre espaço para que a voz dele tenha protagonismo. Há guerras que não são vencidas no argumento, mas na rendição. Há injustiças que não serão reparadas por sua voz, mas pela mão de Deus, agindo com precisão. O problema é que a alma quer reagir, se justificar, rebater, mas o espírito sussurra: fica em silêncio. Deixa que eu falo por você. José ficou em silêncio diante dos irmãos. Não se defendeu, não implorou, não explicou. E Deus foi construindo um trono no Egito, enquanto ele era esquecido na prisão. Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos. Não se justificou, não contra-atacou, não acusou. E o silêncio do Cordeiro foi o rugido da redenção. Você pode estar sendo acusado injustamente. Pode estar ouvindo mentiras, julgamentos, críticas que ferem. Pode estar cercado por vozes que te diminuem ou que distorcem quem você é. Mas o céu está atento. E quando você cala, o céu começa a falar. Fala com sinais. Fala com reviravoltas. Fala com justiça que surpreende. O silêncio não é covardia, é confiança. É saber que a sua causa está em mãos mais sábias do que as suas. Que o tempo de Deus é mais estratégico do que qualquer resposta que você daria agora.
que a justiça dele é mais completa do que qualquer reparação que você poderia exigir com a boca. Enquanto você cala, Deus movimenta os bastidores. Enquanto você se recolhe, Ele expõe o que estava escondido. Enquanto você ora baixinho, Ele prepara o cenário do vindicar. O silêncio do justo é o grito que abala o céu, porque mostra maturidade, mostra confiança, mostra que você sabe quem é seu advogado. A sua vitória não virá com alarde, mas com autoridade. Não com gritos, mas com glória. Quando o céu falar, será impossível ignorar. Não porque você se impôs, mas porque você confiou. O tempo de calar pode parecer longo, mas está criando o palco perfeito para Deus falar alto e com justiça. Senhor, me ensina a confiar no teu tempo, a calar quando minha carne quer gritar, a entregar nas tuas mãos a causa que insiste em me consumir. Eu escolho silenciar para ouvir tua voz. Eu escolho confiar que o teu falar é mais poderoso que qualquer defesa minha. Fala por mim, Senhor. Fala com glória, fala com justiça. Em nome de Jesus, amém. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. O Espírito intercede nas entrelinhas do silêncio. Existem momentos em que você simplesmente não sabe mais o que dizer. A dor trava a garganta. A alma está tão esgotada que até as palavras perdem o sentido. Você tenta orar, mas o coração parece vazio. Nada sai. Nenhuma frase articulada. Nenhuma petição coerente. Só o silêncio e o peso. Mas é justamente nesse lugar, entre a lágrima que escorre e a palavra que não se forma, que o Espírito Santo começa a agir. Quando o mundo vê silêncio, o céu ouve intercessão. Porque há um Espírito que sonda as profundezas do teu ser. Ele interpreta gemidos, ele decodifica suspiros, ele transforma dor em oração e lágrimas em linguagem espiritual. Você pode até pensar que está calado, mas por dentro está clamando, e ele ouve. E mais do que isso, ele traduz. Ele pega a bagunça emocional que você não sabe explicar e apresenta ao Pai com perfeição. Ele entra nas entrelinhas da sua alma, nos espaços em branco, nos vazios que ninguém vê, e preenche tudo com intercessão santa. O Espírito não precisa de palavras bonitas. Ele não exige orações longas, nem discursos teológicos. Ele só precisa de rendição, de um coração que diz, mesmo em silêncio, eu não sei mais orar, mas eu ainda creio. E nesse espaço frágil, onde você se sente incapaz, ele se levanta como o seu intercessor fiel. Talvez você esteja vivendo dias em que não consegue levantar a cabeça, em que a vontade de desistir vem como uma maré, em que a alma está cansada demais até para clamar. Mas o céu não depende da sua força para agir. O Espírito Santo não espera a sua performance. Ele responde ao seu quebrantamento. Há orações sendo feitas por você agora, mesmo que você não perceba. Intercessões secretas acontecendo no mundo espiritual, enquanto você apenas respira e resiste. É o Espírito lutando por você, levando ao Pai cada detalhe que você não consegue verbalizar. Não subestime o poder do silêncio consagrado, porque nas entrelinhas do seu sofrimento há um clamor sendo levantado por alguém que conhece tudo sobre você. E enquanto você pensa que está parado, o Espírito está movendo os céus a seu favor. Espírito Santo, eu reconheço minha fraqueza. Às vezes não sei orar, às vezes só sei chorar. Mas eu creio que mesmo no silêncio, o Senhor está intercedendo por mim. Traduza o que eu não consigo dizer. Eleve ao Pai a minha dor, minha entrega, minha esperança. Que minha alma silenciosa seja um altar onde tua intercessão floresça. Em nome de Jesus. Amém. Versículo de abertura. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. O teste da fé no silêncio implacável. É fácil crer quando tudo ao redor confirma a promessa. Quando os sinais apontam para o milagre. Quando as portas se abrem, as respostas vêm e o céu parece falar a todo instante. Mas há um teste,
o mais implacável de todos, que separa os que apenas esperam dos que realmente creem: o silêncio. O silêncio de Deus não é vazio. Ele é carregado de intenção. Ele não é indiferença, é treinamento. Quando o céu silencia, não é porque se esqueceu de você, mas porque está sondando o que realmente te sustenta. Fé que depende de resposta imediata não é fé, é troca. Fé que sobrevive ao silêncio, essa sim é ouro refinado. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Um tempo em que tudo ao seu redor parece parado. Nenhuma resposta, nenhuma direção, nenhuma mudança. Só o relógio andando e Deus em silêncio. E a sua alma grita: será que Ele ainda está aí? Será que Ele me ouviu? Será que Ele se importa? E esse é o ponto em que a fé precisa caminhar sozinha, sem garantias visíveis, sem confirmações externas, apenas firmada naquilo que Ele já disse antes. Esse é o teste. Crer não porque tudo está dando certo, mas porque você conhece o caráter dele. Continuar de pé não porque sente forças, mas porque decidiu confiar, mesmo sem ver. O silêncio implacável revela o que palavras nunca poderiam. Ele mostra quem está firme por convicção, e não apenas por emoção. Ele revela os pilares da sua fé. Se você continua orando mesmo sem resposta, se continua amando mesmo sem recompensa, se continua esperando mesmo quando tudo parece perdido, então você está passando no teste. E não pense que o céu está alheio. O Pai está observando cada reação, cada dia que você decide não desistir, cada lágrima silenciosa que você entrega como oferta, cada passo trêmulo que ainda assim é dado em direção à promessa. Ele está vendo, Ele está anotando, e há uma recompensa reservada para quem não apenas acredita quando tudo é favorável, mas para quem continua crendo quando o céu se cala. O silêncio é o cenário onde a fé mostra sua forma mais pura. E talvez, sem perceber, você já esteja mais aprovado do que imagina. Porque a fé que resiste ao silêncio é a fé que atrai a manifestação. Senhor, eu confesso, o silêncio dói. Mas eu escolho confiar mesmo assim. Quando não ouço tua voz, que eu me lembre do que já ouvi. Quando não vejo tua mão, que eu me lembre de quem tu és. Sustenta-me no silêncio. Fortalece minha fé no escuro. E que esse tempo não me afaste de ti, mas me aproxime ainda mais. Em nome de Jesus. Amém. Preparam armadilhas para os meus pés, mas tu os salvas do caminho deles. Cada palavra dura contra mim, tu a transformas em unção sobre a minha cabeça. Salmo 145, 7. As vozes que te derrubaram, um dia verão quem levantou você. Você se lembra daquelas palavras, aquelas que feriram mais do que qualquer golpe físico, que não apenas machucaram, mas tentaram definir quem você seria. Gente que deveria te apoiar, mas escolheu zombar. Pessoas que olharam para o seu vale e riram da sua dor. Gritaram sua derrota antes mesmo de conhecerem sua história. Julgaram sua caminhada sem saber do peso que você carrega. E você apenas ficou em silêncio. O que ninguém viu foram as noites que você chorou escondido, tentando entender por que tanta rejeição. O que ninguém ouviu foi o seu clamor sussurrado entre lágrimas, pedindo força para não revidar. Porque sim, havia ódio, havia revolta, mas havia também algo mais profundo. Uma semente de fé dizendo: espera, o céu está vendo. E o céu viu. Deus viu quando você escolheu se calar diante da acusação, quando decidiu perdoar antes mesmo de receber um pedido de desculpas, quando preferiu ser fiel do que ter razão. E por isso, Ele já começou a levantar você. Não como quem apenas se recupera, mas como quem é reconstruído com propósito. As vozes que tentaram te derrubar serão testemunhas do Deus que te levantou. Não por vingança, mas por justiça. Não para mostrar quem você é, mas para revelar quem Ele é em você. Porque Deus tem prazer em exaltar os humildes, em erguer do pó os rejeitados e assentar à mesa os esquecidos. Quem te humilhou vai ver. Quem zombou da sua fé vai se calar. Quem disse, ele não tem mais jeito, vai ter que admitir. Deus é real. E age a favor dos que confiam, mesmo quando tudo parece perdido. Mas não se engane.
O propósito de Deus não é te exibir diante dos que te feriram. É te curar tão profundamente que você não precise mais da aprovação deles para caminhar. É te elevar num nível onde o que antes te machucava, hoje não te atinge mais, porque sua identidade não vem das palavras dos outros, mas da voz que vem do céu. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Senhor, eu entrego nas tuas mãos cada palavra que tentou me paralisar, cada julgamento injusto, cada riso cruel, cada voz que tentou enterrar o propósito que colocaste em mim. Cura minhas feridas e transforma meu coração. Que a tua justiça prevaleça, não para humilhar ninguém, mas para glorificar teu nome na minha história. Levanta-me para que eu possa ser resposta, não revanche. Em nome de Jesus. Amém. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Em Provérbios 3, 5, 6, renunciar ao controle para entregar ao incontrolável. Talvez um dos maiores conflitos da fé não seja entre crer ou duvidar, mas entre controlar ou confiar. Porque a nossa alma, ferida pelas incertezas da vida, busca desesperadamente uma sensação de segurança. E o controle nos dá essa ilusão. Tentamos prever, calcular, planejar, como se pudéssemos impedir o inesperado. Mas há um ponto na caminhada em que Deus nos chama para algo maior. Abrir mão das rédeas e entregar a Ele o que nunca foi nosso para comandar. Você já esteve lá? Tentando manter tudo sob controle enquanto por dentro tudo desmorona? Fingindo paz enquanto o coração se debate com ansiedade? Existe uma dor específica que nasce quando tentamos carregar sozinhos o que só Deus pode sustentar. E é nesse limite, onde a mente se esgota e as forças se esvaem, que Deus fala mais alto. Você não precisa controlar, você só precisa confiar. Renunciar ao controle não é fraqueza, é coragem espiritual. É dizer: Deus, eu não entendo, mas eu entrego. Eu não vejo saída, mas eu me rendo. É soltar as cordas, abrir as mãos e deixar que o barco da vida seja conduzido por um vento que vem do céu. Porque só quem confia no incontrolável consegue atravessar os mares mais violentos em paz. Jesus fez isso. No Getsêmani, ele sabia que não teria domínio sobre o que viria. Traição, injustiça, dor. Mas mesmo assim, ele entregou. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ali, ele nos ensinou que o poder da fé não está em controlar o resultado, mas em confiar no caráter de quem governa tudo, o Pai. Quantas vezes você tentou resolver, consertar, prever, e só piorou? Quantas vezes a sua tentativa de controlar impediu Deus de agir? Às vezes, a única coisa entre você e o milagre é o seu próprio controle. O céu está pronto para agir, mas espera que você entregue. E não é uma entrega parcial, é inteira. É dizer: Senhor, mesmo que doa, mesmo sem saber o próximo passo, eu me rendo. E quando você faz isso, o que era caos se alinha. O que era peso se transforma em paz. O que era incerteza se torna testemunho. Porque Deus nunca falhou com quem abriu mão do controle para segurar a mão dele. Senhor, eu reconheço que tentei controlar o que não dependia de mim. Perdoa-me por querer tomar o lugar do teu governo. Hoje, eu renuncio ao controle daquilo que está me sufocando e entrego tudo a ti. Conduz minha vida, mesmo quando eu não entender o caminho. Ensina-me a confiar, mesmo quando o silêncio parecer longo. Eu creio que tu estás no comando, e isso me basta. Em nome de Jesus, amém. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Isaías 33, 22. O céu deixa de orador para ser juiz. Há momentos em que o céu parece apenas falar, sussurrar conselhos, enviar consolo, ministrar silêncio. Durante dias, meses ou até anos, Deus nos treina no som da sua voz, como um pastor que guia pelo tom e não pela força. Mas chega um ponto em que o céu muda de postura. Ele deixa de ser apenas o orador que te conforta, para se levantar como o juiz que te defende.
porque há dores que não se curam com conselhos, há feridas que pedem por justiça, há opressões que não cessam até que o justo juiz bata o martelo e diga: chega, agora é minha vez de agir. Você suportou calado. Você ouviu a voz do céu quando todos duvidaram de você. Você escolheu a fidelidade quando a vingança era uma saída tentadora. E é exatamente por isso que o céu muda de posição agora. Ele não apenas fala, ele se levanta. Ele entra no tribunal invisível onde decisões eternas são tomadas e diz: agora eu julgo, agora eu intervenho. Não se engane, o céu pode ser longânimo, mas nunca omisso. Deus observa os bastidores. Ele viu os risos de zombaria escondidos. Ele anotou os olhares de desprezo. Ele ouviu o que foi dito nas entrelinhas, nos bastidores, nas intenções. E ele esperou. Não por fraqueza, mas por propósito. Porque a justiça de Deus nunca é apressada. Ela é cirúrgica. Ela não apenas responde, ela expõe, cura, reconstrói e transforma. Há momentos em que Deus permanece como orador porque está ensinando você a crescer, mas há momentos em que ele se revela como juiz porque é hora de você descansar. O julgamento não é seu. A sentença não está nas suas mãos. A vingança não te pertence, porque quando o céu assume o tribunal, tudo o que está em oculto vem à luz, e tudo o que parecia perdido é restaurado. Se você está ouvindo isso hoje, receba isso como decreto. O tempo de ouvir chegou ao fim. O tempo de justiça começou. Não espere reconhecimento de homens. Não espere aplausos de quem te ignorou. O céu vai julgar. E quando Deus julga, ninguém contesta. Quando Deus decide, não há apelação. Você não precisa mais explicar. Você não precisa mais se defender. O céu já ouviu tudo e agora vai julgar. Justo juiz, eu entrego a ti tudo aquilo que me feriu. Tudo que fiz questão de suportar em silêncio. Não quero carregar mais tribunais dentro de mim. Senta-te na cadeira de juiz sobre essa causa, Senhor, e faz justiça com teu tempo e tua mão. Eu confio em ti, e mesmo que o mundo não veja, sei que o teu julgamento é perfeito. Em nome de Jesus, amém. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 41. Quando a espera fala mais alto que a resposta. Existem dias em que a resposta de Deus nos guia, mas existem dias em que é a própria espera que nos molda. É fácil crer quando tudo se revela rapidamente. É fácil dizer, Deus é fiel, quando a porta se abre logo após a oração. Mas e quando os dias passam, os meses seguem, e tudo permanece no mesmo lugar? Quando as promessas que antes aqueciam o peito agora parecem distantes, como miragens no deserto? Há um tipo de fé que não é sustentada por sinais, mas pelo silêncio. Uma fé que não vive de respostas imediatas, mas da firme convicção de que a demora não é desprezo, é processo. A espera fala. Ela fala mais alto que os conselhos, mais profundo que os sermões. Ela fala de caráter sendo forjado, de raízes crescendo no oculto, de dependência sendo cimentada em rocha e não em areia. A espera revela quem permanece, quem é refinado, quem foi chamado de verdade, porque só permanece fiel quem ama mais a presença do que os presentes. Você já parou para pensar que talvez a resposta ainda não veio, porque a espera está dizendo algo que a bênção ainda não conseguiria expressar? Que a resposta pode até mudar a sua situação, mas a espera está moldando seu coração? Quando Deus silencia, não é porque se esqueceu. É porque está criando um espaço de transformação. Um espaço onde a ansiedade se curva, onde a soberba morre, onde a fé floresce no terreno seco da paciência. A espera não é um corredor vazio, é uma sala de aula. E o que se aprende ali sustenta você quando a resposta finalmente chega. Porque a resposta vem, ela sempre vem. Mas quem você se tornou durante o processo, isso é o que mais importa. Hoje, talvez você esteja tentando entender por que ainda não aconteceu, por que ainda não mudou. Mas e se o verdadeiro milagre já estiver acontecendo agora, em silêncio, dentro de você? Não despreze a espera. Ela fala. E se você escutar com atenção,
vai perceber que Deus está te falando coisas preciosas no tempo em que nada parece estar acontecendo. Senhor, me ensina a não apenas esperar, mas a crescer enquanto espero. Me ajuda a não murmurar no silêncio, mas a ouvir o que o Teu Espírito está dizendo nesse tempo de aparente pausa. Que eu entenda que a espera também é resposta e que o Teu tempo é perfeito. Que eu escolho confiar em Ti, mesmo quando nada muda do lado de fora, porque sei que estás trabalhando do lado de dentro. Em nome de Jesus, amém. A semente oculta plantada. Durante o silêncio, com exatos 3.000 caracteres, mantendo o estilo cinematográfico, emocional e pastoral ideal para a narração. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12:24. A semente oculta plantada durante o silêncio. O silêncio de Deus muitas vezes parece uma ausência, mas na verdade é uma cova sagrada onde Ele planta algo que ainda não pode florescer à vista dos homens. É ali, quando ninguém vê, quando ninguém entende, quando até você duvida, que o céu cava o solo do seu coração para depositar uma semente de propósito eterno. E como toda semente, ela precisa ser enterrada, escondida, silenciosa. Você já sentiu que foi enterrado por situações que não compreendia? Abandonado em uma estação sem respostas, como se tudo o que um dia floresceu tivesse sido arrancado? Talvez o que aconteceu com você não foi um sepultamento, foi um plantio. Deus planta no escuro, porque é no escuro que a semente morre para si, é no escuro que ela racha por dentro, é no escuro que a raiz se aprofunda antes do caule romper a terra. E isso é doloroso, porque a semente não vê a luz, não sente o calor, mas mesmo assim segue viva, porque carrega dentro de si algo que vai romper tudo no tempo certo. Enquanto o mundo espera a visibilidade, Deus trabalha no invisível. Enquanto você espera reconhecimento, Deus está fazendo nascer raízes. E raízes profundas sustentam frutos que permanecem. É por isso que alguns silêncios de Deus parecem eternos, porque Ele não está apressado em produzir aparência. Ele está comprometido com o que é eterno. Não se desespere se ninguém te viu ainda, se ninguém aplaudiu, se ninguém reconheceu, porque o céu nunca planta uma semente para deixá-la no esquecimento. Há um tempo determinado, e quando esse tempo chegar, não será você forçando a porta. Será o fruto gritando que chegou a estação da colheita. Lembre-se, quem é chamado para frutificar primeiro é enterrado, primeiro é esquecido, primeiro é provado, mas quando ressurge, carrega em si não apenas a marca da dor, mas o perfume da eternidade. A semente que foi deixada no silêncio vai florescer na hora exata. E será tão evidente que ninguém poderá negar. Foi Deus quem plantou. Foi Ele quem regou. Foi Ele quem fez crescer. Senhor, me ajuda a confiar no Teu processo, mesmo quando tudo parece escondido, enterrado e silencioso. Eu entrego o meu tempo, a minha dor e o meu propósito em Tuas mãos. Planta em mim o que for eterno. Que minha fé cresça mesmo no escuro. E que quando chegar o tempo certo, eu frutifique para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Êxodo 14:14. A resistência, que só surge quando você parou de lutar. Chega um momento na caminhada em que você já tentou de tudo: orar mais, jejuar mais, fazer boas escolhas, ser justo mesmo sendo ferido, perdoar mesmo quando doeu demais. Mas o silêncio continua. A porta ainda está trancada, a resposta adiada. E você se vê esgotado, com a alma entregue a um tipo de cansaço que não se cura com sono. E é aí que num sussurro Deus fala: agora que você parou de lutar com a sua força, eu posso entrar com a minha. A resistência espiritual que você precisa para continuar nunca vem quando você está em modo de controle. Ela não nasce do esforço, mas da entrega. Não nasce do grito, mas da rendição. Porque há uma força que não é nossa, é divina.
E ela só é ativada quando você abre mão de tentar ser o salvador da própria história. Você percebeu que quando estava tentando consertar tudo, parecia que tudo escapava das suas mãos. Mas quando você disse, Deus, eu não aguento mais. Faça como o Senhor quiser. Algo invisível mudou dentro de você. A paz, ainda que pequena, começou a brotar. As lágrimas já não eram só de dor, mas de libertação. Porque a resistência verdadeira não é aquela que endurece, mas aquela que se curva ao céu. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E há um tipo de humildade que só nasce quando você solta as rédeas. Quando você reconhece, eu não sou o centro, eu não sou o suficiente, mas Ele é. E nesse reconhecimento, nasce a resistência que te faz permanecer. Não em pé por teimosia, mas de joelhos, por confiança. Você pode estar à beira do colapso, mas ainda assim sustentado por algo maior do que você. E isso é graça, isso é presença. Isso é o céu te envolvendo quando suas forças humanas acabaram. A resistência que você precisa vem quando você não luta mais contra o processo de Deus. E o que parecia fraqueza, na verdade, era a preparação para uma força que não falha. A resistência que vem de cima não é barulhenta, não precisa provar nada. Ela apenas permanece, ela apenas continua, porque sabe que quem luta por ela não dorme e nunca perde. Senhor, eu reconheço que não consigo mais com minhas próprias forças, por isso eu me rendo. Entrego as armas que segurei com medo, com dor, com orgulho. Que a resistência que vem do teu espírito me fortaleça agora, que eu permaneça mesmo sem entender, mesmo sem ver, porque sei que o Senhor luta por mim. Em nome de Jesus, amém. Depois de terem sofrido por um pouco de tempo, Deus mesmo os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. 1 Pedro 5:10. Aprovação, que desenhou sua postura de vitória. Você não passou por tudo isso à toa. Cada lágrima que caiu em silêncio, cada porta fechada que ninguém viu, cada injustiça que te forçou a calar enquanto o mundo gritava mentiras, nada disso foi em vão. O céu, que parecia mudo, estava esculpindo em você uma postura, não de sobrevivente, mas de vencedor. A provação te ensinou mais do que anos de conforto jamais poderiam ensinar. Ela não apenas te feriu, ela moldou o seu caráter. Ela não apenas te expôs à dor, ela te revelou uma força que você nem sabia que existia. E agora, mesmo que o mundo ainda não tenha aplaudido, o céu já vê em você alguém com postura de quem venceu. Mesmo antes da vitória chegar, você percebe que está diferente, que já não reage como antes, que parou de buscar aprovação nas pessoas e começou a buscar direção no céu. Isso não é fraqueza, é maturidade espiritual. É o tipo de firmeza que não depende de aplausos. É a convicção que brota quando a fé amadurece. A aprovação não mudou apenas suas circunstâncias, ela te mudou. E esse é o verdadeiro milagre. O que Deus fez em você antes de fazer por você. Ele te colocou num deserto não para te castigar, mas para te posicionar, para te ensinar a ouvir sem barulho, a andar sem mapa, a acreditar mesmo sem provas. E no meio desse deserto, enquanto você achava que estava sendo quebrado, Deus estava erguendo alicerces inabaláveis. Quem te vê agora, talvez ainda veja feridas, mas o céu já enxerga a armadura. O céu já reconhece a autoridade espiritual em você, porque a postura que você carrega hoje, de alguém que confia mesmo quando tudo desmorona, é a prova de que sua aprovação desenhou um guerreiro, um adorador que não adora pelo que tem, mas por quem conhece. E essa postura vai te levar até o cumprimento da promessa, porque Deus honra os que são forjados no secreto. Ele exalta os que foram humilhados sem reclamar. Ele levanta os que decidiram não se vingar, mas esperar. Você não é mais o mesmo. Você está sendo moldado para algo maior. E essa provação, por mais dura que tenha sido, será a assinatura visível da sua autoridade espiritual. Senhor, eu te agradeço pela provação que me moldou, mesmo que eu não tenha entendido no começo. Hoje, eu reconheço que cada dor me ensinou a depender mais de Ti.
fortalece minha postura, sustenta meu espírito e me faz permanecer firme até ver a promessa se cumprir. Em nome de Jesus. Amém. Portanto, nada julguem antes do tempo devido. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. 1 Coríntios 4:5. Quando Deus começa a expor os bastidores, você já sentiu que tudo ao seu redor era aparência? Que por trás de sorrisos havia manipulação? Que palavras doces escondiam intenções amargas? Você não estava paranoico, você estava discernindo. E o que você discerniu em silêncio, agora Deus começa a expor em público. Há um tempo em que o céu silencia para te observar, testar sua postura e deixar que você prove sua fidelidade mesmo sem resposta. Mas há um tempo em que o mesmo céu se levanta como juiz. E nesse tempo, Deus não apenas responde, Ele revela. O que era feito nos bastidores começa a vir à tona, não por sua força, não por vingança, mas por justiça. Porque Deus é o único que vê o coração, o único que sabe o que você não poderia provar, o único que ouviu conversas que você nunca soube que aconteceram. Ele estava lá quando te traíram por trás de uma aliança, quando te usaram e te descartaram como se você fosse invisível. Ele viu a manipulação disfarçada de cuidado, a humilhação escondida em conselhos, a crueldade pintada com aparência de piedade. E ele também viu sua escolha: calar, perdoar, esperar, confiar. Agora, esse mesmo Deus começa a agir. E o que estava nos bastidores vai virar manchete no espiritual. Não para expor por expor, mas para limpar o caminho da promessa. Deus não expõe para humilhar, Ele expõe para libertar. Para te liberar de vínculos que pareciam justos, mas eram armadilhas. Para te tirar de lugares que pareciam bênção, mas eram prisões. A exposição que Deus faz nunca é desordenada. Ela é estratégica e, acima de tudo, ela é santa. Porque quando o céu revela, é para restaurar. E quando o céu derruba máscaras, é para te dar novas vestes. Por isso, não se surpreenda se pessoas começarem a sair da sua vida sem explicação. Se portas que você insistia começarem a se fechar. Se alianças forem desfeitas como se tivessem prazo de validade. Deus está limpando o palco, porque a cena da promessa não será compartilhada com quem te feriu nos bastidores. O céu está expondo, não para destruir histórias, mas para recomeçar a sua com verdade, com justiça e com glória. Senhor, eu confio na Tua justiça. Eu não preciso me justificar nem me vingar. Eu entrego em Tuas mãos tudo o que foi feito contra mim no oculto. Revela, limpa, restaura. Exponha o que for necessário e me conduza pelo caminho da verdade e da paz. Em nome de Jesus, amém. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Números 23, 19. A palavra cumprida, ainda que a circunstância negue. Há momentos em que tudo ao redor diz não, mesmo quando o céu já disse sim. É como se a palavra que Deus liberou sobre você estivesse sendo contrariada pela própria realidade. Os sinais te negam, as portas se fecham, as pessoas se afastam e até sua própria mente começa a questionar: será que eu ouvi direito? Mas deixa eu te dizer com toda a convicção espiritual: o que Deus falou não depende da aceitação do cenário. A palavra de Deus não precisa da permissão da realidade para se cumprir. Abraão teve que olhar para um corpo envelhecido, para uma esposa estéril, e ainda assim crer que seria pai de multidões. Davi recebeu a unção como rei, ainda sendo tratado como servo. José viu o sol, a lua e as estrelas se curvarem diante dele, e logo depois viu a prisão, o esquecimento e a traição. É assim que Deus opera. A palavra dele não é uma sugestão, é decreto. E mesmo que as circunstâncias gritem o contrário, o céu não se retrata. Ele não volta atrás. Ele não muda de ideia só porque você desanimou ou alguém te desacreditou. Na verdade, quanto mais as circunstâncias tentam negar,
mais você pode ter certeza, é real. Porque toda promessa carregada de propósito será testada pelo tempo e pela contradição. E é nesse campo de confronto que a fé é forjada. Quando você decide acreditar mesmo sem ver. Quando você insiste em caminhar mesmo com o chão tremendo. Quando você continua orando, mesmo que o céu pareça fechado. O Espírito Santo quer te lembrar. A promessa está de pé. Ainda que o diagnóstico diga incurável. Ainda que a conta diga você não pode. Ainda que a emoção diga não dá mais. A palavra já saiu da boca de Deus. E aquilo que sai da boca de Deus não volta vazio. Ela vai cumprir o que lhe apraz. Vai prosperar no propósito para o qual foi enviada. Por isso hoje, declare: não importa o que vejo, importa o que creio, e eu creio naquele que prometeu. Porque quando a palavra se cumpre, até quem duvidou vai ter que confessar: foi Deus. Senhor, eu creio mesmo quando tudo parece negar. Eu recebo novamente tua promessa, mesmo em meio à confusão das minhas emoções. Fortalece minha fé para que eu caminhe de olhos fechados, confiando na tua voz. Que a tua palavra me sustente onde a realidade tenta me derrubar. Em nome de Jesus, amém. E eis que passava o Senhor. Um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. 1 Reis 19, 11, 12. O vento silencioso, que sussurra a virada celestial. Nem sempre a virada vem acompanhada de trovões, sinais grandiosos ou mudanças visíveis. Às vezes, ela chega como um sussurro no meio do caos. Um vento leve, quase imperceptível, mas cheio de glória. Elias esperava Deus no terremoto, no fogo, no vento impetuoso, mas o Senhor escolheu se manifestar em um sussurro suave, porque há vitórias que não fazem barulho, há recomeços que começam com silêncio, há intervenções divinas que se disfarçam de rotina, mas carregam a força de um céu inteiro se movendo por você. O céu, muitas vezes, escolhe agir quando você já não tem mais forças para correr. Quando a alma cansada só consegue caminhar devagar. Quando tudo que resta é permanecer em pé, ainda que trêmulo. É nesse chão sagrado de rendição e esvaziamento que Deus sopra o seu vento sutil, mas transformador. Esse vento não é violento, não chega para te derrubar, mas para te erguer. Ele sopra verdades que você esqueceu. Reacende promessas que estavam cobertas pela poeira da espera. Ele toca áreas da alma que você achou que estavam mortas. Ele renova, consola, reposiciona. E talvez hoje você esteja esperando uma prova visível de que Deus ainda está no controle. Mas filho, filha, preste atenção nos detalhes. Perceba os pequenos sinais. A paz que volta ao seu coração. A lágrima que alivia. A força que você não sabe de onde veio, mas que te sustenta mesmo em meio à confusão. Esse é o vento silencioso do Espírito. Ele não entra arrombando portas. Ele não grita, ele sopra. Ele sussurra. Ele guia com ternura. Porque Deus não precisa de ruído para operar viradas eternas. O céu está se movendo. Ainda que você não ouça. Ainda que o ambiente continue o mesmo. Ainda que as pessoas não percebam. Há um vento soprando. E onde o Espírito sopra, algo novo começa a se formar. Então hoje respire fundo. Ouça com a alma. O sussurro do céu está anunciando a virada que você não esperava, mas que sempre precisou. Fale com Deus. Espírito Santo, ensina-me a reconhecer o teu mover, mesmo quando ele não faz barulho. Abre meus ouvidos para o teu sussurro e meu coração para perceber o teu vento silencioso. Sopra sobre mim hoje e me reposiciona na tua vontade. Que eu não dependa de sinais visíveis, mas de fé viva no invisível. Em nome de Jesus, amém. Porque necessitais de perseverança, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Hebreus 10, 36. Quando sua fé se torna testemunho. Você não faz ideia do impacto que tem quando decide continuar acreditando, mesmo quando tudo ao seu redor diz que já era hora de desistir. Sua fé, aos olhos do mundo, pode parecer teimosia, mas aos olhos de Deus é fidelidade, é coragem,
É um altar que grita mais alto que o silêncio das circunstâncias. Há um tempo em que a fé é invisível. Só você e Deus sabem o que está sendo sustentado. Mas chega o tempo em que o invisível se transforma em história, e o que era apenas luta interna vira testemunho público. Deus não desperdiça nenhuma lágrima, nenhuma oração, nenhum passo de obediência. Tudo está sendo costurado em silêncio, ponto por ponto, até que a colcha da promessa esteja pronta para cobrir sua história. Quando sua fé se torna testemunho, não é porque tudo deu certo do seu jeito. É porque, apesar de tudo ter dito não, você permaneceu com o sim de Deus no coração. É porque você decidiu crer quando ninguém mais acreditava. É porque a sua alma ferida escolheu adorar, mesmo com dúvidas, mesmo com medo. É nesse terreno de fidelidade silenciosa que o céu planta os testemunhos mais poderosos, não os que brilham de início, mas os que sustentam outros. Gente vai olhar para você e encontrar força para continuar. Vão ouvir sua história e perceber que a dor não foi o fim, foi o princípio da transformação. Vão ver que sua fé não foi em vão. Ela era o próprio milagre acontecendo. Muitos esperam ter testemunho só quando a vitória chega. Mas aos olhos de Deus, seu testemunho começou no dia em que você decidiu não desistir. O céu escreveu: aqui está alguém que, mesmo sem ver, escolheu crer. E isso tem um peso eterno. O que hoje é espera, amanhã será testemunho. O que agora é oração em lágrimas, será voz de consolo para quem ainda está no vale. O que te feriu, Deus está usando para curar outros. A sua fé, pequena ou grande, está carregando mais do que você imagina. Está carregando o poder de revelar quem Deus é em meio à dor. Então permaneça, porque não é só sobre você. É sobre tudo que o céu quer revelar através de você. Declare com fé: Senhor, mesmo sem entender os teus caminhos, eu escolho continuar. Faz da minha fé um testemunho vivo da tua fidelidade. Que cada dor se transforme em cura para outros. Que a minha história glorifique o teu nome. Mesmo em silêncio, mesmo sem respostas. Que a minha vida cante que tu és bom. Em nome de Jesus, amém. Pois tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:18. A glória que surge no limiar da dor. Há uma linha invisível entre o momento em que a dor parece insuportável e o instante em que o céu começa a se mover. Um limiar. Um ponto de virada que, à primeira vista, parece apenas mais um passo em direção ao fundo do poço. Mas, aos olhos de Deus, é exatamente ali, nesse limite de exaustão, nesse clamor mudo, nesse lugar onde você diz: eu não aguento mais, que algo começa a nascer. A glória de Deus não surge quando tudo está bem. Ela explode no cenário onde tudo parece perdido. Ela floresce no deserto, rompe na madrugada mais escura, respira no quarto onde só existe silêncio. Porque Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para agir. Ele precisa apenas de corações disponíveis, quebrantados, rendidos. Talvez você esteja exatamente aí, no limiar. E não é coincidência. Você foi conduzido até esse ponto não para cair, mas para ver o céu se inclinar. Deus está te treinando para perceber que a dor não é um ponto final, mas uma vírgula que antecede um novo capítulo. Você está mais perto do propósito do que imagina. E justamente porque está perto, a batalha intensifica. Mas a glória também se aproxima. Essa glória não é feita de aplausos, nem de reconhecimento humano. É uma glória que transforma o interior, que muda a atmosfera ao seu redor, que te reveste de paz mesmo no meio do furacão, que te faz levantar com os olhos ainda molhados, mas com a certeza de que algo mudou dentro de você. É a glória que vem com cicatrizes, não como lembrança da dor, mas como marcas do lugar onde Deus te encontrou. Não fuja do limiar da dor. É ali que o céu abre janelas. É ali que o Espírito Santo derrama força que você não sabia que tinha. É ali que os anjos se movem sem serem vistos. É ali que o Espírito começa a traduzir suas lágrimas em intercessão. O que hoje te rasga, amanhã será a ponte para levantar outros. O que hoje te oprime,
Amanhã será o combustível do teu chamado. A glória que virá não será apenas resposta, será transformação. Ela não mudará só o que está fora, mas o que está dentro. Você será outro depois disso. Não porque venceu com suas próprias forças, mas porque permitiu que Deus fosse sua força quando não havia mais nenhuma. Senhor, eu te entrego esse limiar, esse lugar onde a dor parece falar mais alto. Entra com tua glória agora. Revela o teu propósito mesmo no meio das lágrimas. Transforma o que me fere em testemunho. Que o peso da minha dor seja vencido pelo peso da tua presença. Eu confio em ti, mesmo aqui, mesmo assim. Em nome de Jesus, amém. Clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Quando o céu rompe o silêncio por você. Agora que você chegou até aqui, há algo que o Espírito Santo deseja selar no seu coração. O céu não te esqueceu. E o silêncio que te envolveu por tanto tempo não foi ausência de Deus. Foi preparação. Foi proteção. Foi amadurecimento espiritual. Mas agora, algo muda. Agora, o céu decide romper o silêncio por sua causa. Esse vídeo não foi um acaso. Essa jornada não foi aleatória. Você foi conduzido até aqui porque o Pai queria que você soubesse. A sua fidelidade em meio à dor ativou uma resposta sobrenatural. As lágrimas que ninguém viu foram recolhidas. As orações que não tiveram palavras foram entendidas. O silêncio que parecia castigo, na verdade, foi um cenário preparado para exaltar o nome do Senhor através da sua vida. E chegou a hora de declarar isso em voz profética, de proclamar sobre si mesmo uma nova estação. O tempo da espera está dando lugar ao tempo da resposta. Não porque você exigiu, mas porque você perseverou. Não porque você foi perfeito, mas porque você permaneceu, mesmo quando tudo dizia para desistir. O céu vai romper o silêncio de forma pública. O que foi formado no secreto será manifesto. O Deus que te viu ser humilhado em silêncio te exaltará em honra diante de quem zombou da tua fé, porque Ele é justo, e Ele já se levantou do trono para agir. Oração profética. Senhor, neste momento, eu declaro em teu nome que o tempo de silêncio foi cumprido. Declaro que toda lágrima recolhida se transforma agora em sementes de honra, que toda voz que tentou me calar será silenciada pela tua justiça. Eu profetizo sobre minha vida que a tua glória será vista, que aquilo que era vergonha será plataforma de testemunho, que aquilo que doeu será curado, que a promessa que parecia esquecida será ressuscitada pelo sopro do teu Espírito. Senhor, eu recebo a minha identidade restaurada. Eu sou teu filho, eu sou teu vaso, eu sou resposta onde só havia perguntas, eu sou luz onde só havia sombra, eu sou voz onde só havia silêncio, eu sou milagre onde só havia luto. Em nome de Jesus, eu declaro que o céu já começou a falar, que os anjos já estão em movimento, que a resposta já está a caminho e que nada, absolutamente nada, poderá impedir o que o Senhor determinou para mim. Eu te agradeço não só pelo que virá, mas por tudo o que já foi transformado em mim, porque agora eu sei quem sou, e o que o Senhor falou no meu silêncio, ninguém poderá apagar. Em nome de Jesus, amém.